retomamos aqui a nossa leitura. Pessoal, vamos retomar aqui além do princípio do prazer, né? Augusto, me auxilia aqui, onde que nós paramos aqui? No PDF, página 80. Perfeito. Aqui. Queres fazer algumas pontuações previamente, ou posso iniciar a leitura e depois tu vai pontuando junto conosco? Eu acho que só uma informação que eu queria colocar, a gente vai começar. Não, a gente não vai começar, não, a gente está longe de começar. Então, teoricamente, a gente vai entrar de novo no capítulo onde Freud vai voltar para muita coisa que ele já falou. Então, eu acredito que eu vá pontuar menos nesses capítulos. Eu vou só relembrar e talvez aí o pessoal, se ficar com alguma dúvida do que o Freud retomar, perguntar. Eu ainda estou bem ruim da garganta, falando em xarope. Não, fica tranquilo. Qualquer coisa aí, tem indicação depois, link na bio do xarope. Aí aproveite os preços e o nosso cupom de desconto aqui do grupo. Pessoal, isso é brincadeira, tá? Se alguém pegar o recorte desse, imaginar que o grupo de psicanálise está vendendo xarope, já tem algumas mensagens que eu recebo no privado, imagina isso também. Vamos lá. Tanto mais precisamos acentuar agora o caráter libidinal dos impulsos de autoconservação, visto que usamos dar mais um passo, o de reconhecer o impulso sexual como sendo eros, que tudo mantém, e derivar a libido narcísica do eu a partir das contribuições de libido com que as células do soma aderem umas às outras. Mas então nos encontramos subitamente diante da seguinte questão: se os impulsos de autoconservação também são de natureza libidinal, talvez não tenhamos qualquer outros impulsos senão os libidinais. Pelo menos, não há outros à vista. Mas então é preciso dar razão aos críticos que, desde o início, suspeitaram que a psicanálise explica tudo a partir da sexualidade, ou aos inovadores como Jung. Tiago, observa isso aqui, Tiago, olha que fantástico. Ou aos inovadores como Jung, estamos falando depois da década de 20, tá? Para quem fala que os dois tiveram essa rusga em definitivo, né? Questionem-se a partir dessa frase. Que, sem hesitar, usaram libido no sentido de força impulsora em geral. Não são assim as coisas. No entanto, esse resultado não estava em nossas intenções, afinal partimos antes de uma distinção nítida entre impulsos do eu, igual impulsos de morte, e impulsos sexuais, igual impulsos de vida. Estávamos dispostos a incluir entre os impulsos de morte também os supostos impulsos de autoconservação do eu. O que retiramos ao fazer uma retificação? Nossa concepção era desde o início uma concepção dualista, e hoje ela ainda o é mais acentuadamente que antes. Desde que não chamamos mais os opostos de impulsos do eu e impulsos sexuais, e sim impulsos de vida e impulsos de morte. Em compensação, a teoria da libido de Jung é uma teoria monista. O fato de ele ter chamado sua única força impulsora de libido inevitavelmente causou confusão. Mas isso não deve nos influenciar mais. Supomos que no eu ainda haja outros impulsos em ação, além dos impulsos libidinais de autoconservação.
Apenas deveríamos ser capazes de mostrá-los. É lamentável que a análise do eu tenha avançado tão pouco que essa demonstração se torne bem difícil para nós. No entanto, os impulsos libidinais do eu podem estar ligados de maneira especial com os outros impulsos do eu que ainda não conhecemos. Tem alguma coisa relevante nesse item 13, pessoal? Eu vou seguir aqui, se vocês julgarem importante aí, inclusive você, Augusto, dá um toque. Ainda antes de termos reconhecido claramente o narcisismo, já existia na psicanálise a suposição de que os impulsos do eu tinham puxado para si componentes libidinais. Mas essas são possibilidades bastante incertas, que os adversários dificilmente levarão em conta. Continua sendo delicado que até agora a análise sempre nos tenha colocado apenas em condições de demonstrar impulsos libidinais. Mas nem por isso gostaríamos de partilhar da conclusão de que não há outros. Alguma pontuação até aqui? Deixa eu só tentar trazer um assunto aqui. Nos parágrafos anteriores, a gente viu o Freud reconstruindo a teoria da libido dele. Uhum. E ele vai começar a mostrar nesses parágrafos agora, que essa evolução, né, criou um problema para a psicanálise, que seria da seguinte forma: se o eu também é investido pela libido, se os chamados, né, impulsos de autoconservação também possuem a natureza libidinal, então ainda faz sentido separar os impulsos do eu e os impulsos sexuais. Isso, na verdade, é uma pergunta que ele está fazendo, né? Deixa eu retomar a minha frase que eu estou tentando construir aqui, mas é assim: se o eu também é investido pela libido, e se a gente chama os impulsos de autoconservação, se a gente diz que os impulsos de autoconservação também possuem natureza libidinal, aí ele pergunta: faz sentido separar os impulsos? Impulsos do eu e impulsos sexuais? E essa dificuldade, essa pergunta não foi levantada por nenhum adversário de Freud, tá? Ela nasce da própria teoria dele, é ele questionando a própria teoria. E quando ele fala do narcisismo, foi quando ele falou do narcisismo, né, que ele tornou insuficiente essa antiga divisão entre fome e amor. Uhum. Antes parecia relativamente simples, né, galera? Os impulsos do eu cuidavam da sobrevivência do indivíduo, enquanto os impulsos sexuais se dirigiam aos objetos. Mas quando Freud começa a demonstrar, através da própria reconstrução da teoria da libido, né, que o eu é um objeto da libido, aí a gente está falando de narcisismo primário, essa fronteira começa a desaparecer. E aí ele afirma, né, que a antiga fórmula da neurose, das neuroses e não da neurose, né, ele afirma, né, os conflitos entre impulso do eu e impulsos sexuais, ele não precisa ser abandonado, mas precisa ser reinterpretado. A diferença, ela já não é mais pensada como uma diferença de natureza, como se estivéssemos falando de duas energias completamente distintas. Ela passa a ser compreendida em termos de posição ocupada pela libido. Se a libido, né, está investida no eu ou nos objetos. E é isso que o Freud chama aqui de uma determinação tópica, né, que ele começa. Mas é importante a gente falar aqui que ele não está falando de segunda tópica, né, não, ele ainda não chegou na segunda tópica. Aqui, quando ele fala de tópica, é considerar o lugar ou a posição que o investimento ocupa na economia psíquica. E aí, na sequência, ele vai
bagunçar mais ainda essa questão. Ele vai, vamos usar a palavra radicalizar, né? Se acabamos de ampliar Eros para designar que a força que mantém unidas todas as formas de vida, né? Se a gente acabou de designar que Eros é essa força, e se até os impulsos de autoconservação possuem essa natureza libidinal, então a gente não está reduzindo toda a vida psíquica a uma única força? Será que no fim das contas, seus críticos, no caso ele está referindo a um específico, sempre tiveram razão? É interessante observar que o Freud formula essa objeção da maneira mais forte possível, tá? Ele mesmo pergunta se não seria necessário admitir que existem apenas impulsos libidinais. Em outras palavras, ele vai levar a teoria dele ao limite de novo para verificar se ela continua consistente. E nesse momento aparecem os dois interlocutores. Né? O primeiro seriam os críticos que acusavam Freud de falar que tudo era sexo, tudo estava explicado na sexualidade, desde os 3 ensaios da teoria da sexualidade. Né? Essa foi uma das críticas mais frequentes a ele, de que Freud teria transformado a sexualidade em uma espécie de princípio universal. E o segundo interlocutor, senhoras e senhores, é Jung. E vale uma. Vou colocar uma pequena contextualização aqui, tá? Depois do rompimento, que é o que o Michel colocou, lembre-se que a gente está falando aqui de depois de 1920. Então, depois do rompimento entre o Freud e o Jung, uma das divergências centrais dele dizia justamente ao respeito da libido, ao conceito da libido, né? Para Jung, a libido deixa de ser especificamente sexual e passa a significar uma energia psíquica indiferenciada, uma força vital que pode assumir diferentes formas culturais, né, criativas ou sexuais. Freud recusa esse alargamento e esse trecho aqui ele vai começar a explicar por que ele recusa esse alargamento. O Freud responde de maneira muito clara, especificamente a um jovem chamado Jung. Ele coloca, não chegamos a uma teoria monista. Pelo contrário, essa teoria tornou-se ainda mais dualista. Apenas mudamos os termos da oposição. No início da psicanálise, a oposição era o quê? Impulsos do eu, impulsos sexuais. Retomando. Agora a oposição passa a ser entre impulsos de vida e impulsos de morte. Portanto, a descoberta do narcisismo, ela não destrói esse dualismo, ela obriga Freud a reformular ela num nível muito mais profundo. Tá? Essa talvez seja a principal reorganização do princípio do prazer. E é curioso perceber que Freud faz aqui um movimento inverso ao de Jung. Jung unifica tudo sob uma única energia psíquica. Freud, ao contrário, amplia o alcance do Eros, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele introduz um segundo princípio igualmente fundamental, que é o da pulsão de morte. Por isso, ele afirma que a sua teoria está mais dualista. Tá? Eu acho que aqui é mais nesse sentido. Augusto, um ponto também é legal, né? Claro que entre os principais interlocutores, né, é o Jung. Não vejo que os dois tinham essa rusga de morte, embora há um conflito intelectual, e como tu muito bem pontuou, que no primeiro momento o Freud se aproxima da teoria monista, ele dá um oizinho e depois ele já volta ali dizendo, não, mas calma aí, mas não é. Né? Uhum. E ele pega e tem um ponto também que eu acho legal a gente pensar, é que ele pega e diz sobre que muitas questões ainda não avançaram o suficiente para ser demonstradas. Nota que, de novo, entra esse pensamento científico dele ali, pessoal. Ele diz, olha, tem coisas ainda, o termo aqui, né, como eu tenho anotado aqui, a saída que ele propõe sobre a conclusão que ele estava dizendo é assim, deve haver no eu impulsos além dos libidinais, só que a análise ainda não avançou o suficiente para demonstrá-lo claramente. Né? Mas não quer dizer que não há, né?
Exato. Eu coloquei nesse sentido a frase, eu acho que é isso, né? A análise sempre, quando ele fala, né? A análise sempre nos tem colocado apenas em condições de demonstrar impulsos libidinais. Ele está falando da clínica dele, Perfeito. certo? Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é exatamente o que o Michel colocou aqui. Clinicamente, eu observo a libido. Metapsicologicamente, eu preciso postular uma força oposta. E aí ele vai começar a postular essa força. Esse é um ponto, e é muito legal, pessoal, observem que na academia é muito comum esse hábito, o hábito de nós termos interlocutores e sempre conversar com eles. O Freud tinha essa característica, vocês vão sempre vão ver muito isso no Freud, né? Então ele conversa com Romain Rolland, ele conversa com Fliess, ele conversa com Jung, e assim vai sucedendo. Né? Então, para sintetizar o que a gente viu aqui, uma ideia para a gente pensar, né? Freud, então, defende esse dualismo pulsional de vida e morte, justamente no momento em que a sua própria descoberta do narcisismo ameaça dissolver a dualidade numa energia de libido e eros, né? Então ele traz os princípios ali, a questão da pulsão de vida e de morte, como Augusto bem nos apresentou. Colegas, alguém quer pontuar alguma coisa antes de eu dar continuidade à nossa leitura? Podemos seguir. Podemos seguir, Augusto? Bora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que o Thiago pontuou. Sem atuar como advogado, Rio Grande do Sul, ele colocou, apesar de Jung resumir como energia psíquica, ele inclui a dualidade. Apesar de Jung resumir como a energia psíquica, ele inclui dualidades em suas teorias, e porque a individuação é uma integração das dualidades. E aí, só para ser do contra, Thiago, faz muito sentido esse ponto que tu disseste, inclusive o judaísmo trabalha muito com isso, né? Tudo sintetiza-se no Keter, mas a psicanálise ela é um dual ternário. Né? Esse o Dunker usa muito esse termo. Vocês vão encontrar, inclusive, num curso do Dunker, na Casa do Saber sobre o Coringa. É um curso magnífico, em que o Dunker traz, por exemplo, o Yin Yang, preto e branco, e ele traz esse dual ternário, dizendo que o ternário é a divisão entre o branco e o preto, é a linha que separa, porque se ela não houvesse, tudo se misturaria. Né? Mas aí o Jung vai para o 1 e a psicanálise tende a ir para o 3. Seguimos aí um pouquinho. Considerando a escuridão atual da teoria dos impulsos, de certo não fazemos bem ao rejeitar algum lampejo que nos prometa esclarecimento. Partimos da grande oposição entre impulsos de vida e de morte. O próprio amor objetal nos mostra uma segunda polaridade desse gênero. A do amor ternura e do ódio, agressão. Olha o amódio aqui aparecendo. Se conseguíssemos relacionar essas duas polaridades, derivar uma da outra, desde sempre reconhecemos um componente sádico do impulso sexual. Como sabemos, ele pode se tornar independente e sob a forma de perversão, dominar a aspiração sexual inteira da pessoa. Né? Lembrando que conceitos como o sadomasoquismo começam a flertar aqui, né? Pelo menos é o que me remete. Ele também se destaca como impulso parcial dominante numa das, por mim, chamadas organizações pré-genitais. Porém, como se conseguiria derivar um impulso sádico que almeja a danificação do objeto,
Pessoal, alguns autores, entre eles Karl Abraham, fala da fase sádico-anal na criança, tá? Do Eros, que conserva a vida. Não se torna evidente aí a hipótese de que esse sadismo é, na verdade, um impulso de morte que foi afastado do eu por influência da libido narcísica, de maneira que só aparece na relação com o objeto? Ele entra, então, a serviço da função sexual, no estágio oral de organização da libido. O apoderamento amoroso ainda coincide com a aniquilação do objeto mais tarde. O impulso sádico se separa e, por fim, no estágio do primado genital, assume para fins reprodutivos a função de dominar o objeto sexual até o ponto exigido para a realização do ato sexual. Poderíamos até dizer que o sadismo, expulso do eu, mostrou o caminho aos componentes libidinais do impulso sexual. Posteriormente, eles perseguem um objeto, onde o sadismo original não experimenta qualquer moderação, e fusão produz a conhecida ambivalência amor-ódio da vida amorosa. Augusto, queres pontuar alguma coisa? Eu ia deixar para a gente ler o próximo, mas vocês vão começar que vai ter uma... Vocês vão, espero que vocês estejam percebendo que começa a acontecer uma mudança bastante significativa na argumentação do Freud aqui. Né? Ele vinha, até o momento, ele vinha tentando mostrar que a hipótese da pulsão de morte era teoricamente possível. Ele percorreu biologia, né? A gente passou por vários autores, e a gente viu o Freud sustentando que a ciência não conseguia refutar a sua hipótese. Mas agora ele faz uma pergunta diferente. Se essa pulsão realmente existe, onde podemos encontrá-la na experiência clínica? E aí ele vai começar a fazer essa pergunta a partir do próximo parágrafo, tá? Aí se a gente ler, vocês vão ver que essa pergunta vai começar a aparecer. Perfeito, então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Se for lícito formular semelhante hipótese, estaria satisfeita a exigência de indicar um exemplo, deslocado, no entanto, de um impulso de morte. Só que essa concepção está muito distante de qualquer clareza e causa uma impressão verdadeiramente mística. Tornamo-nos suspeitos de ter buscado a qualquer preço uma saída de um grande embaraço. Mas então podemos recorrer ao fato de que semelhante hipótese não é nova, de que já reformulamos antes, certa vez, quando ainda não se falava de embaraço. Nessa altura, observações clínicas nos impuseram a concepção de que cabia compreender o masoquismo, o impulso parcial complementar do sadismo, como uma virada do sadismo contra o próprio eu. Porém, uma virada do impulso que vai do objeto ao eu não é, em princípio, uma coisa diferente da virada que vai do eu ao objeto. Virada que está em questão aqui como algo novo. O masoquismo, a virada do impulso contra o próprio eu, seria então, na realidade, um retorno a uma fase anterior do impulso, uma regressão. A exposição sobre o masoquismo, dada naquela época, precisaria de uma retificação num ponto por ser exclusiva demais. O masoquismo, o que lá eu quis contestar,
poderia ser também um masoquismo primário. Bora? Vamos lá. Bora, porque assim, essa é a pergunta, né? Se a pulsão realmente existe, onde podemos encontrá-la na experiência clínica? Em outras palavras, Freud deixa de perguntar se a pulsão de morte é pensável e passa a perguntar se ela se manifesta. Ele vai começar a fazer essa pergunta, tá? A resposta começa como algo aparentemente simples. A polaridade entre amor e ódio, né? Como o Michel brincou lá com o trocadilho da palavra. O Freud observa que, além da oposição entre impulsos de vida e impulsos de morte, existe uma outra oposição que todos conhecemos pela experiência humana, a do amor e a do ódio, a da ternura e da agressividade. A grande questão é saber se essas duas polaridades são independentes ou se uma pode ser compreendida a partir da outra. Essa pergunta é importante, gente, porque até então a agressividade nunca havia ocupado um lugar realmente autônomo na teoria freudiana, tá? Ela aparecia principalmente ligada à sexualidade, especialmente por meio do sadismo. Desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, o Freud já havia descrito o sadismo como um componente da pulsão sexual, ou seja, causar dor ou dominar o objeto podia fazer parte da própria vida sexual. Mas agora ele começa a perceber que essa explicação talvez não seja suficiente. E ele faz uma pergunta básica, né, que eu acho que é até decisiva, talvez. Como pode um impulso cuja finalidade é conservar e unir, aí a gente está falando de Eros, como que pode um impulso cuja finalidade é conservar e unir produzir um movimento cuja finalidade parece ser destruir ou danificar o objeto? Não haveria aí, pensa, tem que haver uma força da natureza diferente. E aí ele reformula, né? Ou ele formula, no caso eu acho que ele formula, é a primeira vez que ele fala, que ele sugere que o sadismo talvez não seja originalmente uma expressão da sexualidade. Talvez ele seja uma manifestação da pulsão de morte que foi desviada para fora do eu e colocada a serviço do Eros. Gente, saboreiem essa frase, porque ela reorganiza a teoria das pulsões praticamente inteira, de forma muito profunda, tá? Até aqui a gente podia imaginar que a agressividade era apenas uma modalidade da sexualidade. Agora o Freud ele vai inverter esse espelho, ele vai inverter a perspectiva. A agressividade teria uma origem própria, ligada à pulsão de morte. E que o que o Eros faria seria utilizar essa força para os seus próprios objetivos. A destruição ela não vai desaparecer, mas ela passa a servir Eros, passa a servir a vida. Os exemplos que o Freud oferece ajudam a gente a compreender essa ideia. Né? No estágio oral, quando ele fala do pré-genital, no estágio oral, a gente incorporar o objeto significa literalmente destruí-lo. Você comer implica aniquilar aquilo que é incorporado. Mais tarde, no sadismo anal e finalmente na organização genital, né, parte dessa energia agressiva permanece presente, mas agora subordinada à finalidade sexual. O ato de dominar o parceiro, por exemplo, ele deixa de ser de destruição pura e passa a integrar a realização da sexualidade. Vamos pegar em outras palavras. O Eros ele não elimina a agressividade, ele domestica a agressividade e coloca ela a seu serviço. E essa formulação prepara uma ideia que se tornará central lá na frente, 10 anos depois, no mal-estar da civilização. Eros, né, não elimina a agressividade, ele domestica e coloca a seu serviço.
lá no Mal-Estar da Civilização, o Freud desenvolve amplamente essa tese de que a agressividade constitui uma tendência fundamental do ser humano. Que a cultura existe em grande parte, em grande medida, para tentar limitar, transformar ou redirecionar essa força. E aí a gente pode dizer que essa reflexão que ele vai colocar lá no Mal-Estar da Civilização começa aqui. E o Freud, ele não fica satisfeito com essa hipótese. Ele reconhece que ainda parece que está obscura. Quando ele fala quase mística, né? Ele não tenta esconder a ousadia do que ele está tentando construir aqui ou do que ele está começando a construir. Ao contrário, ele admite que ela pode dar essa impressão de ter sido criada apenas para resolver um problema teórico dele. E aí ele faz aquele movimento característico da forma de pensar de Freud. Em vez de abandonar a hipótese, ele procura mostrar que ela já estava presente de forma embrionária, né, em trabalhos anteriores. E aí ele reencontra o conceito de masoquismo. Augusto, caiu tudo de novo. Vai, pode seguir. Já conversamos sobre isso, Augusto. A gravidade sempre vence, não adianta brigar. Mas é legal pensar, já vou passar ali a questão que o Thiago havia perguntado, mas o Freud social, né, que inicia no Totem e Tabu, o Freud mais antropológico, né, ele flerta muito, ele faz algumas provocações nesse sentido desse sadismo. Se a gente pensar, pessoal, isso não é do Freud, isso são outros autores que trabalham, mas a própria religião se apodera muito sobre essa questão desse sadismo oral que o ser humano tem, de incorporar o outro. Né? Eu já falei isso outras vezes, mas o que é a hóstia? Né? O que é o corpo de Cristo ali? Olha a antropofagia que está. Né? Nota o caráter oral que nós, seres humanos, temos. Como muitos de nós, predominantemente somos católicos, a gente não tem essa clareza tão forte, né? Por estarmos dentro da situação. O peixe dentro da água não vê a água, é mais ou menos isso. Né? Mas nota o caráter oral e antropofágico nesse ritual do corpo de Cristo. Né? Os indígenas faziam também isso, né, Augusto? Ser devorado pelo seu oponente era um tipo de elogio. Né? O caso de ontem, né, Thiago? O Thiago falou do caso de ontem da supervisão, que haviam muitos resquícios de um certo sadismo. Havia um certo controle a partir desse sadismo aí também, né? Uma questão meio primária que estava em questão. Qual era a frase, Augusto, que o Thiago pediu para te repetir? Aquela que tu enfatizou algumas vezes? Não sei, não li. Eu não leio os comentários. Deixa eu ver aqui se eu acho o chat. Não, tu havia citado aquela frase sobre saboreie, o Thiago pediu para que tu repetisse. Eu fico falando em associação livre, e aí, meu amigo, deixa... Pegou, não pegou, toca o barco. Eu falei associação livre, meu, agora bagunçou a minha vida. Ai... É um negócio meio de psicografia, né, Augusto? Vai vindo e vai falando. Falei, tá. Quando ele sugere, né, que o sadismo não seja originalmente uma expressão da sexualidade, né, acho que foi isso, que ele fala assim, que o sadismo talvez antes ele seja uma manifestação da pulsão de morte que foi desviada para fora, né, vamos colocar assim, que foi deslocada, desviada para fora do eu e colocada a serviço do Eros. Então, você pega quando eu falei que essa frase merece saboreada, porque ela reorganiza, né? Quando você pega ali, a gente pode imaginar que a agressividade ela era uma modalidade da sexualidade. E o Freud ele vai inverter essa ótica.
A agressividade teria uma origem própria, ligada à pulsão de morte. O que Eros faria seria utilizar essa força para os seus próprios objetivos. A destruição ela não desaparece, né? Ela passa a servir Eros, ela passa a servir a vida. Eu acho que foi nesse lugar que eu falei, Thiago, se eu não estiver ficando doido, o que é bem provável, eu acho que foi nesse lugar que eu falei. Augusto, também é legal nós observarmos aqui, colega, o quanto algumas escolas acabam se valendo desse trecho e gera alguns conceitos muito importantes em Melanie Klein, em Winnicott, né? Então, notem que é um trecho que marca a história da psicanálise de muitos pós-freudianos, tá? Então, podemos pensar aqui uma ideia sobre esse trecho, né? Dá para a gente pensar aqui sobre um Freud tentando, entre aspas, salvar um dualismo pulsional, de forma que mostrando que o sadismo e esse masoquismo são duas direções, para fora e para dentro, mas ambos oriundos dessa pulsão de morte, né? E mesmo que assuma que é uma explicação ainda incerta e provisória, né? Nota que ele faz questão de botar ali o quase místico, né? Que ainda está trabalhando um pouquinho, inclusive com possibilidades como masoquismo primário, né? Então pode falar, Augusto. Não, é exatamente isso. Ele cria o termo masoquismo primário, né? Exato. Porque até então o masoquismo ele era pensado como secundário. Ele era algo que adivinha do sadismo. Uhum. Né? Primeiro tinha o sadismo, depois, por um movimento de retorno da parte dessa agressividade seria dirigida contra o próprio eu. Agora não, essa explicação começa a aparecer, essa explicação antiga começa a parecer insuficiente. E aí ele fala, né, se existe uma pulsão de morte, cuja tendência originária já aponta para a autodestruição, talvez o masoquismo não seja apenas um sadismo voltado para dentro. Talvez exista um masoquismo originário, um masoquismo primário. Uhum. É ali Perfeito. que ele começa a colocar isso. Colegas, alguém quer pontuar aqui, além do que o Augusto nos trouxe? Alguém gostaria de se questionar e trazer perguntas aqui junto conosco? Tiago, por favor. Bom dia, bom dia. Augusto, fica tranquilo, cara. De manhã é assim mesmo. Cai tudo, a gente se perde, faz parte. No meu caso, é o dia inteiro. Eu acho que é válido a gente pensar nas pulsões como tensões que mantêm a corda esticada, que mantém a gente vivo. Se a gente se colocar como uma corda e ela precisa se manter esticada, se não tiver tensões opostas, em pontas opostas, essa corda não vai se esticar. A pessoa não vai se manter, não vai se sustentar. Então é necessário ter essas pulsões contrárias. Só isso. Boa, boa, boa. Boa. Rita, por favor. Rita, você está aí? A Rita está em Libras. Estou. Agora eu falo. Estou perguntando aqui, né, que o estado lusitano em uma pessoa, ela varia de um momento por outro. Então, ela interfere na forma afetiva das pessoas, como também vai variar de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas podem ser mais irritáveis ou menos, de acordo também com essa variação interna da combinação entre Eros e Thanatos também. Pode ser? Pergunta. O que tu acha, Augusto? Que foi uma meio afirmação e meio pergunta, né, Rita? Dava para sentir ali, tu tava meio, era hora falando, hora perguntando. Eu vou ser sincero que eu não entendi. Você refaz a pergunta, Rita?
nós estamos em constante movimento, né? E dentro de nós, o Eros e o Thanatos. Então, vai interferir na nossa forma afetiva. Podemos, em momentos, estar mais irritado, quando não há uma ligação entre elas, e quando a ligação prevalece ali, uma excitação ainda, ou podemos ser mais tranquilos. Isso numa pessoa. E também vai variar de uma pessoa para outra, a depender do seu estado, né? Como é que está essas forças dentro de cada um de nós, Eros e Thanatos. Deu para entender? Eu entendi que é assim, não tenho certeza. O Thiago respondeu ali, sim, oscilamos. O Thiago Sim. Ah, tá. Ok. nos auxiliou. É bem o que o Thiago já tinha colocado, e é assim, a gente oscila o tempo inteiro. A ambiguidade faz parte. Né? A gente trata com isso na clínica o tempo inteiro. Então, isso para a gente compreender melhor o que está acontecendo com as pessoas, né? Que quando você conversa com alguém, em qualquer circunstância, você pode entender o que está acontecendo, qual é as forças que estão ali predominando. E na clínica é entender para compreender, para conseguir ajudar, né? Conseguir andar junto. Tiago, fala, Augusto, por favor. Eu vou deixar o Thiago responder primeiro, porque aí eu posso falar da minha clínica, né? É assim, Rita, na minha clínica, aí eu posso falar por mim, é muito difícil eu lembrar de teoria na hora que eu estou ouvindo a pessoa. Eu vou acompanhando ela e vou pontuando, né? Eu uso muito o que a pessoa fala no momento. Depois, nas minhas anotações, é que eu vou chegando na teoria para, de repente, tentar um manejo posterior ou identificar que caminho que a gente está seguindo. Mas, no momento em que a pessoa está falando, eu vou ser bem sincero contigo, Rita. Eu não sei se o Michel tem uma outra postura, o Thiago e qualquer outra pessoa que não esteja ouvindo. Eu concordo plenamente com você. Na hora que você está conversando com a pessoa, você não vai estar ali lendo o livro, né? Lendo o livro na reação do outro. Mas você usa as suas anotações para refletir depois. Isso, depois eu dou uma olhada. Que foi mais ou menos o que aconteceu ontem, quando eu falei antes da supervisão com o Michel, né? De algo que fez muito sentido, por além do princípio do prazer. Eu vou passar agora para o Thiago aqui. Thiago, por favor. Pode falar, Sandra. Sandra, por favor. O interessante é que naquela época de 1920 foi a discussão entre influenciadores, né? Na época, que sobre as questões de compulsão à repetição, dualismo pulsional, críticas internas, que houve principalmente com Alfred Adler, né? Com Sabrina, então, que fazia parte naquela época, né? Não debateu diretamente com um único interlocutor, mas sim com várias correntes de colegas da psicanálise, né? Ele confrontou principalmente as ideias de Alfred Adler sobre o instinto agressivo. E dialogou, né? Com reflexões de Sabrina. Dialogou muito. Se você olhar o fim desse parágrafo que a gente leu, o próprio item 16 vai remeter a Sabrina. Uhum. Né? Se a gente pegar o item 16 aqui, ó, ele vai falar assim, ó, num trabalho rico em conteúdo e pensamentos, mas que infelizmente não é de todo transparente para mim, no caso ele está falando de Freud, dele para ele mesmo, Sabrina Spielheim antecipou uma boa parte dessa especulação. Uhum. Né? Ela denomina o componente sádico do impulso sexual de destrutivo. Isso.
de maneira diferente. Eu não sei falar esse cara aqui, que é o Starkall, né? Buscou identificar o próprio conceito de libido com um conceito biológico. Então, ele vai conversando, sim. A gente até conversou sobre isso, de que Freud bebeu dessa fonte para chegar no Além do Princípio do Prazer. Ele bebeu de Sabrina Spielheim. E, sim, eles dialogam muito nesse sentido. E de se apoiar em influências filosóficas de Schopenhauer. Isso aí, minha amiga, se Freud não fizesse isso, não seria Freud. Era isso. Perfeito. Ele realmente dialoga muito, né, com esses interlocutores, o Alfred Adler, inclusive. Rita, por favor. Agora é pergunta só. Aonde adquirimos isso? Vai falar mais aí na frente do livro, o Augusto, que já está bem evoluído? Porque eu tenho uma dúvida nesse aspecto, que é assim, aonde adquirimos isso, né? Que é lá no berço, né? Que provavelmente que é no desamparo, quando esse desamparo não é sustentado, ou é um ambiente violento, onde as forças eros não desenvolvem firmemente, e a pessoa vai ter uma proporção maior aí da força de Thanatos. Aí não sei se o Augusto pode responder isso para mim, ou você, ou Augusto, você acha que pode ter a ver com signo? Olha, o Freud, ele mostra isso. Se a gente for voltar lá atrás, no Fordar, a gente está falando de uma criança, ele fala de pré-genital. Então, você vai começar com os primeiros impulsos de morte, com as primeiras repetições, com as primeiras demonstrações de chegar, né, para tentar fazer uma ligação. Você vai bem no início, mas isso retorna para você a vida inteira. Tá? Independente, acho que na minha concepção, independente da fase. Você vai aprendendo a lidar com o fato de que algumas coisas não estão ligadas corretamente dentro da sua psique, e você vai desenvolvendo essas repetições, que são os impulsos de morte, para tentar fazer essas ligações. O Fordar, eu acho... né? A criança, dependendo do ambiente que ela está, ela já vai sendo constituída a sua subjetividade ali dentro daquele contexto violento, onde é predominantemente a força Thanatos, né? Não é o Eros, não é muito desenvolvido. Rita, eu acho que é legal a gente pensar uma coisa aqui. Quando a gente fala esse id ambiental, esse Thanatos predominantemente ambiental, a gente está falando um pouquinho mais do Ferenczi e do Winnicott. Tá? Não que o Freud não leve em consideração o ambiente, mas ele não fala tanto aí, pelo menos eu não estou ouvindo nesse momento, tá? Eu entendo que essa força do ambiente tenso, me parece que ele é muito evidente na teoria do Winnicott e do Ferenczi. Nesse primeiro momento, eu acredito, pelo menos eu tenho uma percepção, o Thiago que vai vir depois, talvez possa nos ajudar, mas eu tenho uma sensação que é algo, para o Freud, algo mais inato do sujeito. Mas ele fala da importância da presença do adulto. Ele não fala do cuidado, mas ele fala da criança ser atendida não imediatamente e não ilimitadamente, né? Que seria assim, para trabalhar, aí a gente pode lembrar de Winnicott, que fala do ambiente, que a mãe é suficiente boa, não é aquela que deixa tudo, nem aquela que poda tudo. Só que o Winnicott é ontológico, Freud é mais epistemológico. São duas escolas assim, meio... Eles trabalham mesmo a questão, mesma situação, por linhas diferentes. Né? Então, acho que já tem a resposta. Fala em cuidado, ele não fala do cuidado, ele fala de atender, não imediatamente, nem ilimitadamente.
a criança. Uhum. Que isso tem importância para regular ali a criança no sentido de conhecer regras, que tem limite as coisas, não é sempre limitado, eu não posso tudo, não é para Uhum. sempre, né? Mais ou menos por aí que Freud fala já, e o Winnicott, ele vai, baseado no que Freud falou, que o Winnicott vai desenvolver a questão do ambiente suficiente bom, a mãe suficiente boa. Tem certeza que ele tira do Freud? Mas o Freud Eu tenho certeza que ele leu Freud, eu acho que ele leu Freud. Não, ele leu, mas o ambiente familiar que inaugura, eu não sei se foi ele, mas enfim, eu só estou deixando incógnita para a gente pensar aqui, né? Aí a gente está trabalhando em grupo aqui, tá tudo certo. Tiago, tu que está vindo depois ali, queres contribuir ali na questão inclusive da Rita? Como é que tu lê essa questão? E faz a tua pontuação antes de a gente finalizar, por favor. As pulsões, elas podem surgir, né, com as próprias frustrações, né, que a criança recebe, e talvez isso até atenue, né, um início aí de sadismo ou masoquismo, quando, por exemplo, os pais dão um não para a criança sem motivo, sem justificativa. Um não agressivo, um não que se repete muito. Oi? Aí é a diferença, né? A diferença é que vem falar da resposta, digamos assim, do desmentido, né? E penso que é uma evolução dos conceitos, né? Como hoje cada um vem trabalhando e entendendo. Eu escrevo Dora completamente diferente, mas assim, eu olho muito para o lado da Dora, né? Complementando junto com o Tiago, é que quando a gente fala do Freud, a gente fala muito de pulsões internas, a gente fala muito sobre fantasia do mundo particular do sujeito. Tiago, por favor, pode dar continuidade. Eu só queria fazer um adendo aqui com relação às oscilações, porque só para entender como que funciona um pouquinho mais, assim, de forma um pouco mais didática. As oscilações, elas são, das pulsões, elas são simbióticas. Então, uma precisa da outra para se retroalimentar, vamos falar assim. Então, pensando numa forma cotidiana, a gente pode pensar na noite e no dia. A maioria de nós trabalha durante o dia e descansa à noite. Se a gente só trabalhasse dia e noite, a gente não ia ter energia. Aí a gente faz um paralelo aqui, uma energia libidinal ou psíquica, né? Depende da abordagem. E para continuar trabalhando, a gente precisa do descanso. Ao passo que, se a gente só descansasse, chegaria a um ponto que não conseguiria mais descansar, precisaria gastar energia para poder descansar novamente. Então, é mais ou menos isso. A pulsão, ela oscila porque ela precisa oscilar. Se não houver essa oscilação, a gente não se mantém vivo também. Então, tem que ter a tensão e tem que ter a oscilação. Perfeito, Tiago. Pessoal, só para a gente finalizando aqui, só para ficar bem um pouquinho, tirar essa ambiguidade toda, né? O Freud, ele se aproxima da questão do cuidado materno muito no Hilflosigkeit, né, que é o desamparo estrutural que fica evidente, latente a necessidade da mãe, né? Mas daí eu até abri aqui uma questão do livro, que é no Inibição, Sintoma e Angústia, que o Freud ele vai se aproximar ao falar da mãe como primeira fonte de segurança contra o desamparo, tá? Isso é 1926. Até aqui, nessa teoria, ele é muito voltado para si, mas ele não desenvolve uma teoria do ambiente como o Winnicott fará depois, tá? Então, o Winnicott, ele parte do Freud, mas ele vai inverter a ênfase, onde o Freud olha para dentro, para a pulsão em conflito, e o Winnicott olha para a relação ambiente, cuidado e holding, como uma condição de possibilidade do próprio psiquismo, né, que inaugura um ambiente, e que hoje eu concordo plenamente com a Rita, é inquestionável a influência do ambiente, mas aí eu falo de um lugar muito ferenziano, né, que é oriundo depois para as relações objetais, enfim. E a psicanálise, sim, ela é muito a posteriori, né?
Eu gosto muito da teoria que a gente treina para chegar na análise e não precisar pensar em teoria. Augusto, considerações finais, meu caro? Não, eu acho que não. Acho que a gente caminhou legal e as dúvidas hoje foram bem interessantes. Eu acho que a gente vai começar agora a tentar entrar em clínica, pelo menos no texto do Freud, e aí a galera vai começar até a se identificar com algumas situações. Perfeito, então. Colegas, muito obrigado. Rita, obrigado pelas pontuações, Sandra também, o Thiago, o Augusto, obrigado por estar conduzindo aqui junto conosco, e a gente volta a se encontrar então na sexta-feira com Assim Falava Zaratustra. Hoje, 8 da noite, nós temos pontualmente 8 da noite, o curso das compulsões. Hoje nós vamos falar sobre a Melanie Klein, que eu vou deixar já com meu colega Felipe. Eu fico com Ronald Fairbairn, que é um autor que me representa, né? Gosto muito da linha dele, e a gente fala hoje mais tarde, então, bom dia a todos, bons atendimentos, e é isso, colegas. Bom dia a todos. Bom